Já estamos aqui no estúdio com Elivaldo Barbosa, em tempo real. Elivaldo, seja bem-vindo mais uma vez. É isso, Joelson. Boa tarde, Eli. Boa tarde. Boa tarde a você que nos acompanha. Elivaldo Barbosa, você hoje acompanhou a convenção do Democratas aqui em Teresina. Verdade. O deputado Heráclito Fortes acompanha ou acompanhará a convenção dos Democratas. Mas de onde, Elivaldo Barbosa? Dos Estados Unidos, Joelson. O Partido Democrata... E vai para os Estados Unidos da América. Exatamente, que lançará neste final de semana na Filadélfia, nos Estados Unidos, a candidatura, ou confirmará a candidatura de Hillary Clinton à presidência da República dos Estados Unidos. Bom, mas ele não saiu daqui do Brasil para lá só para prestigiar lá. Na verdade, ele foi numa missão parlamentar, ele que integra a Comissão de Relações Internacionais da Câmara, como fez também quando ele foi senador. E ele vai com outros deputados também, inclusive Rubens Bueno, que é o líder do PPS na Câmara, e outros parlamentares, participar dessa atividade política norte-americana, que é esse momento de definição de candidatura. Donald Trump foi lançado esse final de semana numa mega convenção lá, né? Entre os republicanos. Do Partido Republicano, e agora será a vez, pela situação norte-americana, a candidata apoiada pelo presidente Barack Obama, que é do Democrata, tentar manter essa supremacia do Partido Democrata nos Estados Unidos, que já acumula já essas duas últimas gestões lá do Barack Obama. E pelo que sabemos, os deputados poderiam escolher, né, se iriam para a Convenção Republicana ou a Convenção Democrata. Ele fez uma opção política, né? Eu não sabia que ele tinha essa veia de apoiar lá, essa afinidade política com o Partido Democrata lá dos Estados Unidos. Bom, ele foi do Democratas aqui, né? Aqui em Teresina. Agora... Ele foi do PFL, que depois virou Democratas, ele chegou aí até o DEM. Aí ele saiu, foi para o PSB, depois que disputou a eleição para voltar à Câmara Federal. Mas ainda por falar em Heráclito Fortes, ele realmente confirmou. Ele vai indicar o superintendente do IBAMA. Não revelou o nome ainda, mas essa indicação já está tramitando lá na Casa Civil para ser definido, quem sabe ainda nesse período de recesso parlamentar. Tá certo, Elivaldo Barbosa. Nós também vamos falar agora aqui a respeito da situação em Brasília, de toda essa movimentação que nós temos acompanhado na política. A presidente Dilma Rousseff enfrenta um processo de impeachment. E numa conversa que tivemos com o senador Ciro Nogueira aqui na semana passada, ele disse: esse processo é irreversível. Exatamente. Ele falou, inclusive, em números, né? Disse que a aprovação não será feita com menos de 60 senadores, né? Exatamente. Menos de 60 senadores, ou seja, são necessários 54. Então, uma boa margem, considerando aí o número de 90 senadores do todo, né? Mas essa 91. Conta, Elivaldo, não é a mesma que fazem os membros do Partido dos Trabalhadores, que acreditam sim na possibilidade de uma reversão. Nós estamos aqui com o deputado federal Assis Carvalho, que também tem acompanhado todo esse trabalho. Deputado, seja bem-vindo aqui ao Jornal do Piauí. Deputado Assis Carvalho, deputado do Partido dos Trabalhadores, dá para reverter essa situação? A presidente Dilma Rousseff continua no cargo pelas suas contas? Do ponto de vista constitucional, institucional, a possibilidade do retorno da presidente Dilma é praticamente certo. Primeiro porque há um reconhecimento hoje pelos próprios técnicos do Senado de que não houve crime de responsabilidade. Agora, a gente compreende que a questão não é só a lógica legal, né? Existe toda uma força política, um interesse internacional, empresarial, um esquema, uma confraria de golpistas que usurpam o poder porque não conseguem ganhar as eleições nas urnas, na rua, e utilizam esse artifício sujo que envergonha o Brasil em relação ao mundo. Mas esse artifício sujo, deixa eu insistir nisso, não foi todo regulamentado pelo Supremo Tribunal Federal, não passou por duas casas do Legislativo. Falar em golpe não seria falar contra o próprio Congresso Nacional? Tá. Não é a primeira vez que a gente tem golpe no Brasil e eles conseguem legalizar o golpe. Em 64, se você fizer a roupagem, também deram todo um aparato legal. Alguém hoje tem dúvida de que o golpe de 64 foi um golpe cruel e que maltratou o povo brasileiro? Então, eu estou te colocando às claras de que, do ponto de vista da Constituição, não há dúvida de que não há crime de responsabilidade, logo, é um golpe. E os golpistas hoje correm desesperadamente o Brasil para o mundo, andam nos Estados Unidos, vão para a Europa, para tentar justificar o injustificável, porque a imagem do Brasil para o mundo está horrível. Quem tem feito as leituras das manifestações internacionais é uma situação muito ruim, porque existe um golpe bem definido. O que o STF definiu foi o rito. O rito ele não entrou no mérito,
porque o mérito ele é do Congresso. E do ponto de vista do Congresso, você tem que compreender de que eles tentam dar uma roupagem para um processo que sequer ainda nem foi apreciado na Comissão Mista do Orçamento, que são praticamente 6 decretos de 2015, só foi dada entrada no Tribunal de Contas da União em abril, né, depois do golpe da Câmara, porque lá, o golpe foi dia 17 e a entrada foi depois do dia 20, não foi nem sequer apreciado ainda pelo Tribunal de Contas. Quando o Tribunal de Contas aprecia, ele tem que voltar para a CMO, que é a Comissão Mista do Orçamento, a partir daí há o voto na Câmara Federal, no Congresso, porque tem que ser nas duas casas. Então não há crime de responsabilidade. Isso está definido e não há dúvida. Agora, tem um processo político. E a contagem a posição dos senadores, vocês têm acompanhado, pode mudar esse placar que foi observado na admissibilidade? Aí nós vamos tratar exatamente da lógica política. Na lógica política, nós tivemos 22 senadores que se opuseram à admissibilidade, que foi o que aconteceu até então, e tivemos outros senadores que, mesmo admitindo a admissibilidade, disseram que, depois de apreciado o processo, votaria com as suas convicções. Nós temos acompanhado, dos 22 senadores, praticamente não há mudança, são senadores que reafirmam e manifestam o seu voto publicamente pela manutenção da sua posição. Inclusive 2 no Piauí, que é a senadora Regina e o senador Elmano. Dos que votaram pela admissibilidade, hoje nós temos, pelas informações que estamos recebendo do Requião, que é um dos senadores que coordena o processo contra o golpe, né, mas temos outras informações, é claro que não pode nominar, que nós temos de 8 a 10 senadores que têm hoje uma opinião diferente. Então, hoje nós contamos praticamente como certa a reversão desse processo golpista. Porque, se isso não for revertido, é uma situação muito ruim para o Brasil. É muito ruim. Nós estamos hoje numa situação cruel. Todo dia você vê as manchetes da agressividade, as leis trabalhistas encaminhadas por um governo provisório. Você vê, por exemplo, a situação do endividamento sem limites. Mas não seria também complicado para o Brasil ter um governo provisório, depois a Dilma voltando, e aí você viver uma instabilidade que não tem fim? A instabilidade é você ter um governo que não foi votado nas urnas, né? As eleições são em 2018. A gente tem que respeitar o que determina a questão brasileira. Todo o poder emana do povo. E esses 2 meses aí de governo interino, o senhor estava iniciando abordar esse assunto, são 2 meses de Michel Temer no Palácio do Planalto. A repercussão disso no Congresso Nacional, especialmente na sua casa lá, a Câmara, tem demonstrado uma certa força de bancada, de maioria, naquela casa para adotar o que ele imagina que seja alternativas para a economia, para a organização do Estado. Não tenho dúvida nenhuma. Do ponto de vista da força do parlamento, os golpistas hoje são majoritários. Isso aí a gente reconhece que, do ponto de vista da quantidade, o Congresso está muito ruim. O Congresso está sem sintonia com o povo. Tanto que você faz qualquer pesquisa e é a casa mais desacreditada do Brasil. E eu prefiro errar com o povo, acertar sem ele. E o povo não apoia e não aprova um absurdo desse. Agora, só para você ver alguns fatos aqui, Erivaldo. Nós tivemos, em março, foi encaminhado para a Comissão Mista do Orçamento, do qual eu sou membro coordenador da bancada do PT, um limite fiscal da ordem de 96,7 bilhões. Eles diziam na imprensa que não poderia voltar esse limite, porque isso endividaria o Brasil. No dia seguinte, mandaram de 170,5 bilhões. O que é que significa isso? O governo está com um cheque em branco para poder captar recurso internacional, emitir títulos, endividar o Brasil e deixar o Brasil mais pobre. O pior, a previsão para 2017 era 65 bi. Eles agora encaminharam para a CMO 143 bi. Ora, você soma 170 com 143, eu estou passando de 300 bilhões de endividamento interno e externo. Isso, como é que você faz o equilíbrio? Exatamente buscando esse recurso naqueles que são os mais frágeis, que é no aumento do quilo de arroz, do quilo de feijão, aumentando impostos. E quando você aumenta imposto, reduzindo a responsabilidade social da Minha Casa Minha Vida, do Brasil Sem Fronteira, do ProUni, tirando dinheiro da educação e da saúde, que vai prejudicar praticamente os mais humildes, porque os mais ricos têm as suas alternativas de sobreviver através do meio privado. Então, é um governo criminoso, não foi eleito e ainda, de forma cruel, maltrata os mais humildes. E isso a gente não pode permitir. Então, eu não acredito na manutenção do golpe, eu acho que os golpistas pagarão um preço já esse ano nas urnas.
Se você pegar os dados, eu tenho acompanhado todos os dias, eu estou saindo agora para Alferraz, estou indo para a primeira convenção lá do meu amigo Martim Fidel, volto amanhã para estar aqui na convenção do meu querido Amadeu, né? E esse campo contra os golpistas, nós estamos com dados que nós temos uma aprovação no estado do Piauí e no Nordeste, chegando a 70%. Então, o preço que os golpistas pagarão, principalmente nas regiões mais pobres, será um preço muito alto. E esse preço vai aumentar para 2018. Eu acho que os golpistas do Piauí, em 2018, certamente a possibilidade de retornar ao Congresso vai reduzir de forma significativa. Eli Lopes. Deputado, o telespectador aqui pediu para o senhor avaliar como é que fica a situação do partido agora, em 2016, depois de toda essa situação com a presidente Dilma, se isso vai atrapalhar o Partido dos Trabalhadores também já nessa eleição, sem contar com 2018. Olha, a gente só vai ver com precisão isso em outubro. Agora, eu posso lhe dizer, com muita alegria, nós tínhamos 19 prefeituras do PT. A possibilidade de nós não chegarmos a 50 é pequena. Eu acho que a gente pode ultrapassar 50 prefeituras eleitas. E principalmente as cidades mais populosas. Vamos colocar Altos. A minha prefeita lá, minha querida Patrícia Leal, está com uma aprovação de quase 70%. Só para ter uma noção. Nós estamos em Pedro II com a minha querida Neuma Café, que estava atrás nas pesquisas, já passou do grupo lá dos golpistas. Já estamos praticamente empatados em Esperantina com a prefeita do PT. O Florentino em Parnaíba, que eu estou falando das cidades maiores, né? Temos hoje uma situação, graças a Deus, confortável em relação aos concorrentes. Em compensação, na capital, vocês não têm candidato, por exemplo. Mas nós estamos apoiando um candidato não golpista, porque ficamos com o PTB, alinhado com a bancada do PTB, que foi os 2 deputados, Fábio Abreu e Paz Landim, que votaram contra o golpe, e o Almano, que votou contra o golpe no Senado. Então, nós estamos bem alinhados. E aí, quando você vai fazer esse diálogo, Teresina, vai surpreender Teresina, em que pese ter uma cultura local, um histórico de governabilidade do PSDB, que também teve uma posição decente. Eu tenho que reconhecer que o Firmino ficou contra o golpe em todos os momentos, né? Ele sempre se manifestou, mas o fato de ter muitos golpistas alinhados com ele, eu acho que o Amadeu cresce bastante. Eu estou muito confiante que o Amadeu será o nosso próximo prefeito da cidade de Teresina. Eu quero agradecer ao senhor, deputado federal Assis Carvalho, muito obrigado pela participação aqui no Jornal do Piauí de hoje. Eu que agradeço e estamos sempre à disposição. Muito obrigado.